Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditações do Anjo de Maria Valtorta, Corpus Christi, 20 de junho de 1946. Santo Azarias se anuncia a mim com uma daquelas canções angelicais muito doces e repetíveis, que ficaram em minha alma como uma das coisas mais ultra-sobrenaturais que já experimentei. A luz e o canto do paraíso são algo indescritível, tanto em sua beleza quanto em seus efeitos. Já tendo sido acalmado em meu tormento depois das palavras do meu Jesus anteontem, esta canção me mergulha completamente de novo na paz plena, alegre, solene e também alegre que tem sido meu elemento desde que me tornei a porta-voz e instrumento do meu adorável Jesus. E eu ouço esta canção enquanto escrevo, uma melodia pura que não é palavra, que é apenas o som de uma doçura acendendo a bem-aventurança. É inexprimível. Eu escuto e eu entendo mais coisas neste momento do que em meses de meditação inteiramente por conta própria. Sei que, passado este momento, não poderei nem mesmo explicar o que eu entendi. É muito sublime, mas o fruto do que entendi ficará na minha alma. Esta canção me fez compreender o que é a Eucaristia para o céu, para os que nele habitam. Esta canção iluminou-me quanto ao ardente desejo angelical de ter este pão do céu. Azarias fala: venha, levante-se, pois, mais do que meditação, esta explicação será contemplação e adoração, e será identificação com o nosso pensamento angelical que difere muito das explicações usuais do mistério. E difere a partir do Salmo. Ouça, diz que a farinha e o mel com que o Salmo convoca as pessoas às doçuras eucarísticas são mencionados em memória do maná, o pão que choveu do céu como orvalho e semente de coentro, e tem gosto de farinha com mel. Um símbolo da Eucaristia, dado ao povo judeu. Mas eu, anjo, quero que saibas o que pensamos ao contemplar o filho e a mãe lá no céu. O filho que se fez pão e a mãe bendita, de quem também se alimenta alimentando-se dele, pois é verdadeiramente assim, pois de que te alimenta, senão do pão que é o filho da Maria, dela, puro e doce, formado como homem por meio de si mesmo. Com o seu sangue, por meio dela mesma, com seu sangue virgem, com seu leite como virgem mãe, com seu amor como virgem esposa. Sim, Deus te nutre com pura farinha de trigo, a espiga intacta, crescendo em terreno escolhido no jardim fechado de Deus. Amadurecida no calor do Deus Sol, tornou-se farinha para dar-te o pão de Jesus. Ela se tornou farinha, não é apenas uma expressão por amor a você, por amor aos homens. Ela se imolou, ela foi reduzida a pó entre as pedras de moinho da obediência e da dor. Ela intacta, que casamento! Parto e a morte foram incapazes de afetar, violar ou reduzir a pó, como acontece com todo mortal. Com o amor, só o amor poderia. O amor a entregou à pedra do moinho, onde ela se tornou a corredentora, mudando de uma espiga para a farinha de trigo. O filho disse: se o grão não morre, mais tarde não se torna uma espiga. Que mortal, mais do que Maria, aquela que não estava destinada a morrer, pôde morrer para si, para os afetos pessoais, para dar-vos o pão da vida? Ela que não conheceu a morte, provou todas as mortes das renúncias para vos dar o rico fruto do Salvador e Redentor. E depois, como a mãe, ela o ressuscitou para ti e com o melhor de si, com o seu leite virginal e, portanto, ainda com o seu sangue que dava movimento ao coração que batia só por Deus, com o seu sangue transformado em materno amor. Ela o criou para você com seu calor, com seu cuidado, com todo o mel tirado da rocha intacta, elevando-se alto em direção ao céu, beijada pelo Deus Sol, e por fim, ela o deu de comer, temperado não só com o mel do seu amor, mas também com o sal do seu choro. Santa Maria, Mãe nutridora da raça humana, celeiro escolhido, jardim cheio de flores e abelhas douradas,
jardim fechado e fonte gentil. O verdadeiro pão é realmente Jesus, mas também é Maria, aquela que tornou a palavra um homem para dá-lo aos homens. É aquela que tornou a palavra um homem, para dá-lo aos homens, para a redenção e nutrição deles. Sabedoria, vida e força é este pão, mas também é pureza, graça e humildade. Pois se este pão é Jesus, este pão é também Maria, porque ela foi a farinha, né? Foi a farinha para se transformar no pão, né? O sangue dela, né? O amor dela virou farinha para poder Jesus virar o pão. Muito bonito isso, né? E ela, né, era um grão que morreu e transformou-se em farinha. E daí ele fala que nem todo mundo consegue ser esse grão que aceita morrer, e muito menos se transformar em farinha, né? Então, muito incrível isso. Que fez Jesus com a farinha do seu corpo e o mel do seu coração. Pão que recorda a divina paixão, pão que recorda o verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Jesus Cristo. Mas pão que para ajudá-lo a ser digno de aproveitar a redenção, que é a consumação do Cordeiro no altar da cruz. Deve também lembrar-lhe aquele divino que nela formou aquele pão útero. Ora, quem é o crente que ofende seu Senhor? E quem é o súdito que ofende seu rei? E quem é o discípulo que zomba do seu mestre? E quem é o filho que ofende sua mãe? É o crente, o súdito, o discípulo e o filho pecador, de coração duro, digno de punição, aquele que por si mesmo cria a condenação, ou melhor, as condenações. Pois com o tempo se perde a ajuda de Jesus e de Maria na eternidade, a perda da posse de Deus. E ainda muitos, esquecidos da advertência de Paulo, vão à Santa Missa sem se examinar, e comem aquele pão, bebem aquele sangue com uma alma impura, e pão e sangue, que são redenção, tornam-se condenação, sendo sacrilegiosamente recebidos pelo pecador. Ele, o divino, não se fez homem e se entregou por isso, mas para que o homem se tornasse Deus. Não se fez pão para te dar a morte, mas para te dar a vida, louco de amor depois de ter salvado e redimido vocês. Ele quis viver em vocês, crucificadores, e fazer de vocês deuses, pois o amor sublime tem esses paradoxos sublimes. Sendo Deus, ele se fez homem, e os homens o mataram, e ele queria fazer dos homens deuses, e ele fez deuses com a Eucaristia, que bem recebida te transubstancia nele, e como diz Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Homens destinados a morrer eternamente, pois o pecado original sempre mantém as toxinas da morte ativas em você, e você pode perecer a qualquer momento, apesar da graça que o Redentor vos restituiu com sua imolação e os seus sacramentos, criados por ele e vivificados com os seus méritos. Podes combater a morte com a vida, com a Eucaristia. Ele disse assim: se você não comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, você não terá vida em você. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E também eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso eu dou a minha vida. Mas ai daqueles que conscientemente fazem do pão do céu a sua condenação, a toxina que mata usando sacrilegiosamente o sacramento mais sublime, e prejudica também quem limita o seu poder transformador ao recebê-lo com indiferença e mornidão, sem uma verdadeira vontade de transformar-se em Deus e com a ajuda de Deus para ser cada vez mais digno de recebê-la. Vida eucarística é vida de fusão. A comunhão não cessa quando você sai da igreja ou quando as espécies se consumiram em você. Vive, não mais materialmente, mas ainda vive com seus frutos, com seus ardores, com a coabitação, ou antes a habitação de Cristo em vós, com a vossa frutificação em Cristo, pois o rebento que permanece unido à videira dá fruto, e aqueles que permanecem em mim, nos quais eu permaneço, dão muito fruto. Vida eucarística, vida de amor, tanto através daquilo que a Eucaristia, memorial do amor como fonte e fornalha, transmite a quem a recebe. E é inegável que onde há boa vontade, mesmo que a criatura esteja fraca e amorfa, a Eucaristia é vista como trazendo um aumento na formação, um fortalecimento da vontade, uma transformação do sentimento de morno para ardente, do desejo de fraco para forte, da obediência ao preceito de receber a comunhão nas festas em fome, de fazer assim todos os dias, e através daquilo que a alma contribui por si mesma, por si própria, cada vez mais assistida pela graça do sacramento. A Eucaristia mantém Cristo presente em todas as suas operações como Cristo,
A sua encarnação, a Eucaristia, é uma encarnação perpétua de Cristo. A sua vida oculta, o tabernáculo, é uma casa contínua em Nazaré. A sua vida de trabalhador, Jesus Eucaristia, é o artesão incansável que trabalha as almas. Sua missão de sacerdote ao lado dos moribundos ou sofredores, como foi ao lado da cama de José moribundo, e com todos os que se dirigiram a ele para serem consolados. Jesus está agora ali para consolar, aconselhar, fortalecer e pedir, como ele pediu aos 2 de Emaús: por que você está triste? E para ficar com você como um amigo e sirineu, como a noite cai e o dia vai minguando, como o caminho da cruz e a imolação final são consumidos. Ele está ali, como quando evangelizou as multidões e disse: tenho pena dessas pessoas, vamos dar-lhes o pão para que não morram no caminho. E como então ele vos evangeliza nas virtudes da caridade, humildade, paciência e mansidão. Um cordeiro, mais do que nunca um cordeiro, que não abre sua boca diante de quem o golpeia. Ele, em seu silêncio externo, fala a você com as torrentes de centelhas divinas que emergem da Santíssima Hóstia, em que sua divindade se aniquila, e diz a você: sede meus imitadores em generosidade, mansidão, humildade e misericórdia. E a partir de quinta-feira à noite até a hora 9, ele nos ensina a sermos redentores. Maria, uma vez eu disse a você que Jesus Cristo é o compêndio de amor dos 3. Agora eu dizer-lhe que a Eucaristia é o compêndio do amor de Jesus, em que o compêndio do amor tríplice perfeito já está presente. E deixe isso te contar tudo. O anjo diz: Jesus Eucaristia ensina-vos a falar e a calar, a trabalhar e a contemplar, a sofrer e a humilhar-vos, e sobretudo a amar e amar e amar. O Espírito Santo dá as luzes para compreender, mas o Verbo encarnado que se tornou Eucaristia dá o fogo a falar e converter por meio da caridade, que destrói as heresias, cura os corações, preenche eles com o conhecimento de Deus e os guia para Deus. E ele lhes dá o ardor para serem mártires. Dos lábios da criatura eucarística flui a sabedoria, pois a vida eucarística é também a vida de sabedoria. Então, dos lábios de uma pessoa eucarística flui a sabedoria, pois a vida eucarística é também a vida da sabedoria. E deste coração surge o heroísmo, pois a Eucaristia comunica a Cristo, o mais sagrado e perfeito herói. E a vida eucarística é vida apostólica, pois Cristo dentro de vocês os transforma em apóstolos. E o grau apostólico mais ou menos poderoso nunca é separado do grau de vida eucarística alcançado. E por fim, a vida eucarística é a vida deificada pela carne e pelo sangue, pela alma e pela divindade de Jesus, que desce a ti para habitar em ti. Você chama os vasos eucarísticos, os tabernáculos e tudo que toca o Santíssimo Sacramento Sagrado, mas é apenas um recipiente a ser tocado, uma ação externa, portanto. E ainda se impressiona o personagem sagrado no objeto cujo destino é conter ou tocar a Eucaristia, pois a hóstia santa é o corpo de Jesus Cristo. Mas então, o que seu corpo se tornará, em cujo interior o Santíssimo Corpo desce e se desvanece na espécie absorvido, como todo alimento do homem, pelos sucos que o transformam em seu sangue? Você entende? Em seu sangue, o corpo se torna seu sangue. Seu sangue, o sangue de vocês que se alimentam da Santíssima Eucaristia, contém, não metaforicamente, mas verdadeiramente o que foi a espécie do corpo santíssimo. Assim como seu espírito retém a graça que emana deste corpo completo, dotado de carne, sangue e alma, como a todo homem, e além disso, com a divindade, pois é o corpo do Verbo divino. Se o teu corpo fosse santo, porque é o templo do Espírito Santo que desce em ti e respira, o que deveria ser para ser um tabernáculo digno para o Deus que vem habitar em ti eucaristicamente, ainda mais para se fundir e unir contigo, para vir a ser você, uma vez que o maior não pode ser absolvido pelo menor. Para absorvê-lo, para fazer você se tornar ele, isto é, deuses como ele é Deus, digo-te, deves imitar com todo esforço a Virgem. Lá devemos imitar a Virgem, a quem o Verbo se uniu a ponto de se tornar carne de sua carne, sangue de seu sangue, e dela receber a vida, obedecendo aos movimentos do coração de sua mãe e de sua mãe, leis vitais para se formar e ser Jesus. Cristo, quando concebido, obedeceu a sua mãe, mas a mãe, a que a pureza superabundante se levou, ela
já toda pura, para colocar ao redor do divino um santo dos santos, ainda mais seleto do que ele que brilha em Moriá. Ela própria é um tabernáculo celestial, sem vontade humana, um trono celestial para que Deus ainda pudesse viver no céu tanto quanto possível, antes de sofrer com os contatos do mundo. Devem agir assim os que amam Jesus, fazendo-se recônditos celestiais, tabernáculos vivos sem vontade humana, para que neles a Eucaristia viva ainda num céu pulsante e adorador, preservado do fedor e da blasfêmia do mundo. E neste pequeno paraíso humano, no seu pequeno paraíso, no qual, se é assim, realmente não falta nada, pois os três estão presentes na Eucaristia, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus uno e trino, inseparáveis embora sejam três, formando a unidade sublime que se chama Trindade. E a caridade de Maria e dos santos também não está ausente, adorando sempre onde está o Senhor, nem os coros angelicais estão ausentes. Todos estão lá, a corte celestial inteira, o céu inteiro está dentro de você. Com seus hinos que te levam ao céu, ser capaz de louvar. Palavras, mas com amor, seja capaz de elogiar, não tenha medo de elogiar demais. Jesus, Eucaristia, merece louvor incomensurável, porque seu milagre de poder e amor é superior a todo louvor humano. Alma minha, não vou comentar para você a sequência perfeita do grande Santo Tomé, simples e profundo, como todas as coisas que vêm de Deus, é autoexplicativo. Eu, no entanto, digo-lhe o seguinte: Tomé, aquele que ama a Eucaristia, sua luz e mestre em compreender as verdades teológicas e torná-las compreensíveis, pois ele compôs nada mais do que você fala, né? Meu Senhor e meu Deus, né? Que é a palavra que você fala diante do Santíssimo Sacramento quando está sendo, né, transubstanciado. Né? Aumentai a minha fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Pois ele compôs nada mais do que fez que escute o que está subindo de seu espírito com uma voz de luz, ou seja, Tomás de Aquino era então uma voz transmitindo o que o Divino Amado dizia para a alegria de seu adorador. Mas é sempre assim, alma minha. Quando ele fala com você, ele faz para a sua alegria. Quando nenhuma coisa diz que os anjos mal podem exprimir, é porque ele fala ou concede que um cidadão dos céus possa falar-vos para a vossa instrução e para a instrução de vossos irmãos. Ele é o bom pastor que conduz as pastagens que florescem com flores de verdade e sabedoria. Ele é o amor que te sacia e te dá as palavras. Ele mesmo, palavra e comida. Ele se dá e produz frutos diversos, sempre como a Eucaristia, conforme seja recebido pelo bem ou pelo não. E é justo que assim seja, porque a palavra é Eucaristia e a Eucaristia permanece a palavra sob uma forma diferente, mas com a mesma santidade divina, visto que são então um e o mesmo, os dons e os frutos produzidos são idênticos, vida, sabedoria, santidade e graça. Então a palavra de Deus é também o mesmo alimento que produz, que é palavra, e permanece a palavra sob a forma diferente, mas é a mesma santidade divina. Então a palavra também tem a mesma vida divina e produz os mesmos frutos da Eucaristia. A comunhão pode ser chamada de verbo e pão, pois a primeira é a comunhão do Espírito de Deus para o Espírito e o intelecto. Na missa tem os dois alimentos, né? O alimento dado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, e o alimento dado por Jesus, né? Que é a Eucaristia, o pão. Então tem a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. A mesa da palavra é o pão descido pela palavra, através da ação do Espírito Santo. Muito bonito isso, né? E o Espírito Santo está nos dois, né? Pai, Filho e Espírito Santo está nos três, né? Nos dois momentos. Mas ele está falando aqui, a comunhão pode ser chamada de verbo e pão, pois a primeira é a comunhão do Espírito Santo para o espírito e intelecto do homem, e a última é a comunhão de Deus carne e sangue para todo homem, para transformá-lo em Deus, pela operação da Santíssima Graça e infinito amor. Como com a comunhão do pão angélico, digo-vos também no que diz respeito à palavra, nunca a recebais indignamente, para que não seja morte para vocês, mas com o espírito reto, humilde, obediente, cheio de amor, sacia-te com ela, com a Eucaristia, no tempo, para com ela ser rico para a eternidade, porque estes alimentos que vêm do céu se ajudam e se completam, dando a vida plena e eterna, segundo a promessa da palavra de Jesus. Quem guarda minhas palavras não verão a morte na eternidade. Quem comer este pão viverá para sempre.
Aleluia, aleluia, aleluia. 3 aleluias penetrantes e então a canção inexprimível novamente que anula toda dor, ansiedade e cuidado me submerge na brisa dos céus. Amém, Fiat. Acho que eu vou ler outro trecho aqui que é curto. Vamos ver aqui. Asaías diz: no passado, no presente, no tempo futuro, dia 23 de junho de 1946, no passado, no presente, no tempo futuro e no tempo eterno, o Senhor separou você e o salvou, porque Ele a amou. E Ele a salva e irá salvá-la, porque Ele a ama. Mas você deve reconhecê-lo e temer. Você sempre o reconheceu, mesmo quando o seu amor ainda não era muito imperfeito e combatido pela juventude e pelas provações e tristezas da sua juventude. Você deve reconhecê-lo agora também e sempre, até que esteja com ele. As ações dos outros não devem permanecer como véus espessos entre ele e você, Valtorta, né? E você, meu irmão, de tal forma que você não conheça mais o seu rosto, a sua voz, o seu amor, a sua paz e a sua verdade. Não direi uma palavra sobre aqueles que destroem a paz e confiança de coração com seu modo de agir, que desanima as almas e as torna duvidosas. Mas eu te digo, suas ações, mesmo que te firam, não devem derrotá-la, com medos e dúvidas sobre a verdade da voz e sua origem. O Senhor cuidou de você, pobre alma, e você o reconheceu, pois não é possível se enganar entre Deus e Satanás, entre as vozes celestiais e infernais, se quem as ouve não leva em conta as delícias da palavra, mas os efeitos que elas produzem. Satanás pode imitar Deus na palavra, mas não pode comunicar aquela graça e paz que as palavras de Deus ou dos espíritos de luz produzem. Ele não pode produzir graça e santidade, porque suas palavras estão sempre misturadas com insinuações que não podem ser aceitas por uma alma na graça. E ele não pode produzir uma sensação de paz, porque a alma em graça começa com horror às vozes infernais. E mesmo que o indivíduo não tenha outros sinais para reconhecer quem é o espírito que fala, para este estremecimento da alma é suficiente para dar ao homem o sinal de que é a escuridão que está se manifestando naquele momento. Satanás pode enganar os pecadores atordoados pelo pecado, os irrefletidos, os curiosos que, por desejo excessivo de conhecimento, imprudentemente se aproximam de todas as fontes. Mas ele não pode enganar um espírito reto unido a Deus. Tudo o que ele pode fazê-lo é perturbá-lo, aproximando-se dele e ferindo-o por sua própria ação. E pelos desafortunados que, raramente percebendo o que o estão fazendo, muitos mais prontamente inconscientes de fazê-lo em um dado momento, são instrumentos usados por Satanás para causar dor e consternação aos instrumentos de Deus. Mas então Deus intervém e leva você para longe, para o claro, e o salva, banhando-o em seu oceano de paz e amor, como ele fez com você, porque ele a ama. Hoje é também a vigília da Natividade do Batista e a introdução daquela Santa Missa. Não temas, ó Zacarias, pois a tua oração foi ouvida. Digo-te, não temas, ó Maria, porque a tua oração foi ouvida. Jesus ouve as orações daqueles que o amam, e ele intervém para que você não pereça em um mar de abatimento. Mas não falando só a vocês, mas todas as almas, digo que o Senhor sempre ama e traz para a luz, para a segurança, aqueles que se confiam a Ele sem medo. Supere o medo que paralisa o amor, a confiança e a oração. Supere o medo que ainda mostra em você a ignorância de Deus e de seu poder, e também mostra uma fé em Deus que não é boa. A fé boa e verdadeira é humilde e aceita tudo, pois diz: se Deus assim o diz, ou me manda dizer, é um sinal de que é algo verdadeiro. Mas essa fé total nunca está associada ao medo, desconfiança, dúvida, ou pior ainda, uma teimosia e íntima persuasão de que Deus não pode fazer tal e tal coisa. Deus pode fazer tudo. Você deve esperar que Deus seja capaz de fazer tudo. Você deve acreditar que Deus pode fazer tudo. Não mate o amor com dúvida ou negação nunca. Não quebre a cadeia do amor que une você a Deus com a afirmação de duvidosos ou daqueles que querem julgar a Deus segundo a sua medida. A afirmação de Zacarias que foi assim castigada.
Como isso é possível se Zacarias permaneceu com sua pergunta selada em seus lábios, até que ele foi novamente capaz de crer e louvar ao Senhor, reconhecendo que ele era capaz de operar todos os prodígios. Então, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só copiar esse pedaço aqui, que eu acho muito importante aqui. Peraí. Muito importante esse trecho aqui. Como isso é possível se Zacarias permaneceu com sua pergunta selada em seus lábios até que ele foi novamente capaz de crer e louvar ao Senhor, reconhecendo que ele era capaz de operar todos os prodígios? Zacarias ficou mudo, com a pergunta que ele fez. Era possível, É possível que a minha mulher tenha um filho? E aí ele ficou mudo. Aí só voltou a falar quando a criança nasceu. Ó, queridas almas, nunca mereçam o castigo da mudez espiritual pela desconfiança do Todo-Poderoso, e orem para serem mantidos neste espírito de fé absoluta no Senhor, vosso Deus, e do temor unido ao amor do bendito Senhor, conforme as orações de hoje. Convocação da Santa Missa. E a convocação da Santa Missa. Observe a bela fé do Batista naquele que ele não conhecia, exceto pelo que os profetas falaram sobre ele. Nada indicava o Messias no humilde viandante que vinha para as margens do Jordão. Mas a fé, quando é absoluta, quando se funde com a caridade absoluta, dá a presciência e a possibilidade de ver e compreender Deus, mesmo quando ele se oculta sob uma forma aparente de vida comum. E João viu o divino Messias no homem da Galileia, e como o santo temor de Deus o fez santo, então o amor santíssimo fez dele um vidente. O temor de Deus, que preserva o homem dos pecados, dá certa visão ao espírito do homem. E o espírito que vê não pode deixar de acreditar em Deus e em suas palavras, e assim salvar-se da morte espiritual. João, o precursor Batista, pregou o medo de Deus para limpar o caminho para Cristo, que estava vindo para salvar seu povo. Jesus, o Salvador, pregou o amor para conduzir seu povo aos caminhos da salvação. O medo sempre precede o amor, é, por assim dizer, a incubação do amor, a metamorfose do sentimento em um grau superior. O medo, a penitência, tem que fazer penitência, permanece no homem, o amor já pertence ao espírito. O homem que teme a Deus está inegavelmente no caminho certo, se seu temor de Deus é justo, isto é, não ignorante. Não é um temor irracional de Deus, mas é sempre o caminho trilhado por alguém que ainda não abriu suas asas para voar para um conhecimento ainda mais elevado do que Deus é, isto é, misericórdia e amor. Então, o que Deus é? Misericórdia e amor, tem que saber isso. O homem que teme ainda se sente punido pelo pecado antigo e pelos pecados atuais. O homem que ama se sente perdoado pelos méritos de Cristo e revestido por eles, a tal ponto que o Pai não o vê mais como sujeito, mas como filho. O medo é bom para controlar e controlar a matéria, mas o amor é ótimo para introduzir o calor da santidade no espírito. Ocupado com o seu medo, se arrepende, mas o seu arrependimento permanece mudo e obscuro, porque é sufocado quando uma chama debaixo do alqueire pelo temor de Deus juiz. Ocupado que se junta o amor ao medo, experimenta suspiros, e a sua alma já está iluminada, ajudando-o a falar com o Pai e ver seu estado espiritual, pelo qual não só os pecados graves, mas também os pecados veniais e as imperfeições se revelam, como uma camada baixa de grama debaixo de muitas árvores altas. E ao ver, ele pode não só cortar as árvores, mas também arrancar as estelas, deixando o solo limpo para semear ali as virtudes que agradam a Deus. O culpado, além do mais, que tem o amor com sua força, a pessoa culpada, mas que é arrependida, que tem o amor como sua força, não só tem o arrependimento perfeito, porque se arrepende não por medo de castigo, mas em uma agonia por ter feito sofrer o seu amado Deus. Mas no próprio amor recebe primeiro sua absolvição. E na verdade aquele que ama com todo o seu ser raramente chega a pecados mortais. Apenas um ataque súbito e feroz de Satanás e da carne pode derrubá-lo por um momento. Mas o amor geralmente preserva a pessoa de cair, e o mais forte, isto é, os pecados mais fracos estão na mesma medida, tanto em número como em gravidade, a ponto de serem reduzidos a imperfeições que mal se manifestam em quem atingiu o absoluto no amor e, portanto, na santidade. O apóstolo João,
O bendito e amoroso João dá-te na sua epístola a medida do que a caridade pode fazer e as alturas que alcança, e por outro lado mostra-te o abismo em que cai de cabeça quem carece de caridade. Não saiba que fomos transferidos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Da morte para a vida, que frase lapidar, Maria. O homem está morto, ele está morto se não amar. O homem se levanta e adquire vida. Depois de morto, ele ama. O que é esse milagre? Os pobres, os verdadeiros pobres do mundo, isto é, aqueles que não conhecem a Deus, não podem compreender esta verdade e zombar dela como uma palavra de delírio. Mas quem acredita, realmente acredita e compreende. Deus é caridade. Quem ama, portanto, está em Deus. Quem é que dá ou restaura a vida? Deus. Se ele tira o homem do lodo e o vivifica com o sopro divino exalado sobre o barro, ou coopera na procriação de homens ao criar uma alma para o embrião animal que foi concebido em um ventre, a alma, a vida do homem, que não é uma besta, e que sem esta vida de sua existência nem mesmo estaria materialmente vivo, pois o faz não é suficiente para que ele tenha fôlego nas narinas, como um animal, mas ele deve possuir esta joia espiritual, esta veia espiritual que o mantém unido ao santíssimo seio do seu Criador e alimentado por aquele que é o Espírito e luz, sabedoria e amor. E finalmente, se para aquele que já entregou sua alma, ele reformula essa alma, levantando-a novamente, é sempre o ato divino de querer que faz viver a criatura. Mas a criatura tem uma vida em vida, a sua alma. Tem uma vida na sua vida, a alma. E a alma que não morre pela morte física, pois é imortal, pode, se fato, morrer, se, como eu disse, se separar do seio do seu Criador, o ódio. Em qualquer forma ou manifestação, pelo ódio. É a faca, o ódio a Deus é a faca que corta o laço com o Senhor, e a alma separada de Deus morre. Só a caridade, portanto, torna os mortos vivos, pois sem a caridade vocês estão mortos. E muitos estavam mortos, a maioria antes que a caridade se fizesse carne, para ensinar o amor como salvação. O apóstolo João pode dizer com razão, então, que os verdadeiros cristãos sabem que foram transferidos da morte para a vida por meio do amor que os ordenou a amar seus irmãos até o holocausto, dando o exemplo de amor perfeito. O mandamento do amor que os bons aceitam é como o sopro de vida exalado sobre o barro para transformá-lo em Adão, ou fiat que se recebe a cada infusão de uma alma em um embrião humano, e acima de tudo como o grito do ressurreto. Eu digo a você, levante-se. E Lázaro disse, levante-se, Lázaro, saia, para aqueles que foram ressuscitados na Palestina. Deus, que entra novamente com o amor, traz os mortos de volta à vida por meio do amor. Mas quem não ama permanece na morte, isto é, no pecado, porque o pecado em todas as formas é ódio. O filho que não ama respeita os pais e oprime com pretensões e egoísmo. Quem faz mal ao próximo com violência, roubo, calúnia e adultério é assassino. Não é preciso matar para ser assassino. Quem faz morrer de vergonha ou de dor, quem leva as almas ao desespero por ações que tiram sua paz e fé e honra e estima. Nossa, se você prejudica a honra e a estima de alguém, tá vendo? Você está assassinando a pessoa. Meios de trabalhar, de viver, se você leva as pessoas ao desespero por ações que tiram sua paz, fé, honra, estima e meios de trabalhar, de viver e capacitar os membros de sua família a viver. Quem traz pessoas com sua... Pessoas com sua ferocidade sanguinária ou sutil perseguição moral para desesperar de Deus e morrer odiando-o, também é um assassino de seus irmãos. E é como se ele tentasse matar Deus em uma nova crucificação, pois Deus está em seus irmãos e seus irmãos estão em Deus, de quem eles são filhos. E o assassino de seus irmãos, aquele que odeia seu irmão materialmente ou moralmente, ou espiritualmente, não os atinge sozinho, mas por meio deles ele golpeia Deus. Como todos os descidas, está morto. Tá vendo, gente? Os mortos não entram no reino de Deus. Nossa, que forte isso, gente. Nossa. Muito forte, né? Quem não ama permanece na morte, isto é, no pecado. Os mortos não entram no reino.
O reino de Deus é iniciado no espírito do homem na terra com união com Deus e é completado no céu com a posse plena de Deus aqui na terra. Deus em você no céu, você em Deus, mas Deus não entra na putrefação da morte e a putrefação da morte não entra no céu. Na Jerusalém eterna, assim como não haverá templos, pois seu templo é o Senhor, em quem todos existiremos. Assim como não haverá necessidade de sol ou lua, pois seu brilho é Deus e sua luminária o Cordeiro. Assim como não haverá portões, pois não haverá mais um inimigo para ele ou trevas para odiá-lo. Então não haverá ninguém puro e corrupto nele, nada morto, mas somente aqueles que escreveram seus nomes no livro da vida, isto é, na caridade que é vida. Disto conhecemos a caridade de Deus. Esta é a medida do amor perfeito, a imolação. E Jesus amor deu a você com ele mesmo morto em cada falso, depois em cada falso, E Jesus amor deu a você com ele mesmo morto em um cada falso, entendi. Esta é a medida do amor perfeito, a imolação, né? Ele se imolar, morrer por você. Jesus amor deu a você com ele mesmo morto, depois tendo dado a você a doutrina e milagres depois de morto. Isto é, ainda amor, mas não amor perfeito. A perfeição do amor está no sacrifício. Ah, tá. Então ele se imolou dando, né, a doutrina e seus milagres. Mas aí depois ele fez o sacrifício, que foi maior ainda. Quando estava no limiar da paixão, quando já podia dizer que havia terminado sua pregação, quando deveria estar abatido, porque ao rio de palavras faladas ali correspondia apenas um minúsculo riacho de convertidos. Ele mesmo exclamou: quando eu for levantado da terra, trairei todos para mim. Cristo sabia, portanto, que somente a imolação superaria os obstáculos de Satanás e da carne, e as palavras germinariam sob chuva do seu sangue. Imolação, generosidade material nas obras de misericórdia corporal, generosidade moral nas obras de misericórdia espiritual, supergenerosidade, porque é espiritual em poder morrer, de amor para dar vida aos espíritos dos irmãos mortos no espírito, comunicando a caridade de que estão privados. O exemplo é mais sagrado e ativo do que as lições, e a ação é a única coisa verdadeira. Seja capaz então de amar com obras e em verdade, não apenas com palavras, e a caridade de Deus estará com você. E você, alma minha? Para você, aqui é a epístola da Santa Missa na véspera de João Batista. O Senhor já falou com você há muitos meses sobre esta passagem de Jeremias, mas ela não fará nenhum mal, para te convencer de que você é o que você é. E porque Deus quer que você seja isso, e é vontade de Deus, a palavra de Deus que ocorre e ressoa em você, que você releia as ações que a divindade realiza para preparar suas porta-vozes. Então, antes de te formar no ventre de sua mãe, eu te conheci. Claro, alma minha, Deus não ignora suas criaturas. Ele respeita sua liberdade de ação. Ele sabe quais caminhos eles passarão para se santificar ou se condenar. Ele vê o que será a causa do mal e a causa do bom para eles. Ele já sabe quem se imolará secretamente para contender com Satanás por uma alma, com o sentido de criatura possuindo essa alma, e coopera com suas luzes as inspirações e méritos de Jesus para lutar contra Satanás e sentir para salvar um filho dele para o céu. E Deus, por sua aspiração como Pai, teria desejado apenas santos entre os homens, mas o mal é contra o bem, e se a batalha aumenta os méritos do vencedor, também é verdade que a batalha deixa muitos dos fracos na lama. Já que o lactente sorri instintivamente para o seio, nutrindo-o sem saber exatamente o que está vindo dele, e o estende com suas mãozinhas e boca ávida. Então você instintivamente estendeu a mão para ele consigo mesmo e não quis nada mais. Não quis nada mais ele, só ele. Uma ação amorosa mútua que permitiu a Deus formar você e você formar a si mesmo para o êxito da vontade de Deus é sempre formada por duas fontes, o seu amor e o amor da criatura fundidos em um único amor e desejo de fazer o que é bom.
Não sei falar, disse Jeremias, e você disse, não sou digna. Porque eu? Não pode um nada ser escolhido por Deus? E o Senhor respondeu a Jeremias e a ti, não fales assim, pois cumprires toda a comissão que te confio, né? Pois cumprirás tudo o que eu te confio e dirás o que te ordeno. Não temas diante dos homens, porque estou contigo para libertar você. Oh, como o Senhor se deleita em coisas humildes e obedientes. Não tema, alma minha, seu nada seria capaz de amar, mas o Senhor estendeu a mão, tocou em sua vítima e disse a você, eis que estou colocando minhas palavras em sua boca para o bem dos seus irmãos. Quando eu for elevado, trairei tudo a mim, disse o Redentor. Você pediu e obteve a cruz, e erguido sobre ela você esperava por um sacrifício atrair muitos ao Senhor. E o Senhor deu a você não só a estima, mas também o outro, a palavra, para atrair seus irmãos para Deus. Permanece então na cruz, alma minha, até o fim, e atrai os teus irmãos para Deus, sofrendo e recebendo as palavras, morrendo a cada momento e dando a cada momento pelo amor, com o amor que não supera o abatimento. Pois o amor completo é mais forte do que a morte, e as águas não podem extingui-lo, nem os rios o submergem, que a sua nem mesmo seja abalada pela indiferença dos homens ou pelo rancor de Satanás. Fica aí onde Deus te atraiu no seu amor e não temas, pois antes mesmo de o invocares, ele age libertando a tua alma dos que te perseguem. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém, Fiat.